Oi, gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher de volta e hoje com um assunto, eu aposto que você paulistano, você paulista, você que, enfim, tá aqui na cidade de São Paulo, já se deparou com uma delas, um deles, enfim, nas ruas. Antes, marronzinhos. Hoje, amarelinhos. Tô falando dos agentes de trânsito, isso mesmo, da CET. Tem gente que olha e já fala assim, meu Deus do céu, a alma até sai do corpo, né? Mas hoje quem tá comigo aqui é a Lúcia Helena Florencio, que é agente de trânsito da CET. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao podcast Mulher Entende Mulher. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Aê, e a Lúcia vai esclarecer tudo pra gente. Hoje ela vai contar curiosidades, né, Lúcia? Posso perguntar tudo? Tudo que você quiser. Gente, já vou até mostrar minha carta pra ela, minha carteira, pra ver se tá tudo limpinha, né? Ai, muito bom. Ô, Lúcia, vamos aproveitar que a gente tá aí no maio, né? Mês de maio, maio amarelo. Então é o mês da conscientização no trânsito, né? Sim. Pra gente evitar, reduzir o número de acidentes, também de mortes, né? Aqui no trânsito da capital paulista. Exato. É uma campanha que a gente tá aí nesse mês, mas a gente sabe que vale o ano inteiro, né? Exatamente. Segurança no trânsito é muito importante. É primordial. Tá certo. Ela tá tão bonitinha, vestida ainda de CET aqui, gente. Olha que Eu vi a orgulho. caráter, né? Não, eu adorei. Já vou querer saber os detalhes de toda a roupa aí da CET, né? Mas Ok. antes, Lúcia, quero saber o que levou você... Vamos voltar atrás, vai. Sim. O que te motivou a ser uma agente de trânsito? Bom, eu caí nesta profissão Machucou? super por acaso. Eu entrei na profissão super por acaso. Não foi assim... Nunca tinha me chamado a atenção essa profissão. O meu irmão, ele é agente de trânsito Ah, é? já há muitos anos na companhia. Ele é irmão mais velho? Mais novo. Mais novo? Irmão mais Legal. novo. E na época do penúltimo concurso que teve para agente de trânsito, que foi no ano de 2007, eu estava desempregada, eu tinha 2 crianças pequenas e assim, procurava emprego, nada se encaixava na minha rotina, porque eu ia ter que ficar fora o dia inteiro. E o meu irmão, ele começou a me falar. Incentivar. Me incentivar, exatamente. Entra na CT, você vai se dar bem, você tem o perfil. E eu falo, imagina, perfil de agente de trânsito, sempre trabalhei em escritório, era secretária, trabalhava com parte administrativa, tipo, não tem nada a ver comigo. E ele ficou insistindo até que no último dia do concurso, ele me ligou e ele falou assim, vai no banco e paga a taxa agora. Ah, Aí eu falei assim, ele tá insistindo, tanto eu vou fazer. Saí de casa, fui no banco, paguei a taxa, comecei a estudar, fiz as provas e cá estou há quase 17 anos. quase 17 anos, hein, Sim. gente? Olha, pra quem achou que não, acho que não vai dar muito certo, tá aí, ó. E deu Exatamente. certíssimo, né? Deu certíssimo. Mas se não fosse agente de trânsito, teria alguma outra profissão de sonho ou não? Era pra ser agente de trânsito? Era para ser agente de trânsito, com toda certeza. E como é que foi esse começo, hein, Lúcia? Me conta, assim, no Olha- dia a dia você já entrou pra ficar nas ruas ou você ficava mais na parte administrativa? Não, nunca fiquei na parte administrativa. Nada de ar-condicionado? Nada de ar-condicionado. Negócio é Sempre sol, chuva, chuva, vento. Nossa! Desde o começo e até hoje. Eita, e aí? Então, assim, no começo a gente fica um período interno fazendo cursos e se preparando. Porque para você encarar a rua, você tem que estar bem preparado. É verdade. E aí, os primeiros meses, a gente sempre sai com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. E aí depois... Sai na viatura ali. Exatamente. Né? E depois a gente continua a caminhada lá, nós, sozinhos mesmo, resolvendo o que aparece pela frente. E sempre, assim, sempre visando a segurança. Segurança é o nosso foco primordial. Você lembra, Lúcia, o primeiro ponto aqui em São Paulo que você começou a atuar como agente? Você foi na Zona Leste, Norte, Sul? Foi na Zona Norte, foi próximo ali a Marquês de São Vicente.
um cruzamento que deu uma pane no semáforo, apagou tudo. E olha, aqui para São Paulo, gente, semáforo, a gente sabe que quando apaga ou fica embandeirado ou no amarelo piscante, é uma confusão no trânsito, né? E eu me recordo que, assim, apesar de ter passado por vários treinamentos, era a primeira vez que eu estaria lá para comandar. Uhum. E ia depender de mim ali. Se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade era toda Puxa, minha. então você ia ficar no vem, agora para, Exatamente, isso. eu tinha que saber exatamente a hora de pedir para parar, porque tem uma hora certa, não é simplesmente levantar o braço e apitar. Você tem que prestar atenção na velocidade que vem os veículos, porque se você apita assim do nada, a pessoa que está atrás, se for um veículo mais alto, ele não vai te enxergar e ele pode pegar você, né? Ou causar um acidente. Pode causar uma colisão, pode atropelar uma pessoa. Então tem todas essas coisas assim por trás. E eu achava que era meio cronometrado, sabe assim, 2 minutinhos para esse lado, 2 minutinhos para aquele, né? Não, isso aí é assim, depende a gente faz mais ou menos dependendo da região. Uhum. Geralmente, a gente costuma conciliar com os semáforos que estão funcionando os mais próximos. Entendi. Para não ficar aquele anda e para, para ter uma fluidez mais rápido. Legal. Então, concilia também com a quantidade de pedestres que tem ali. Uhum. Então, você para um pouco antes para dar o espaço para o pedestre passar com a segurança e depois ele continuar e não ter que parar no próximo cruzamento. Ele anda mais uns 2, 3 para ganhar uma fluidez maior. Gente, então, a gente não imagina é um monte isso, de gente. detalhezinho que só o dia a dia vai nos ensinando, assim. E aí, depois desse episódio com o semáforo, assim, depois você foi indo para quais áreas, assim, de abordagem? Então, nesse dia, assim, só para concluir, eu fiquei trêmula. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Para! Só que assim, as 3 primeiras apitadas e levantadas de mão, eu já percebi, eu estou no comando, o que eu vou fazer aqui, todo mundo está respeitando, eu tenho que me impor. Isso. Então, aquela segurança, ela foi ficando para lá. Meia hora depois que eu já estava lá, eu já estava dominando tudo lá, e como se eu estivesse trabalhando lá há anos. Sim. E daí para frente, eu assim, foi aprimorando, eu ia perguntando, eu ia, sabe, procurando melhorar cada vez mais. Para que o trabalho desenvolvesse assim com mais facilidade, com mais leveza. Agora você está falando, porque você é uma autoridade, né? Autoridade no trânsito, né? O pessoal tem que respeitar. Sim. Agora, já teve casos de motorista, assim, que você falou, pô, né? Que motorista folgado esse, me desrespeitou, um absurdo. Tem muito isso, ainda mais por a gente ser uma figura de mulher como autoridade, como a gente? Sim. Hoje em dia, eu vou te falar que, assim, melhorou bastante. Ainda precisa melhorar um montão. Melhorou bastante, mas no começo... Vamos voltar a 15 anos atrás, era triste de se ver. Eu imagino. Porque quando o motorista se deparava com uma mulher, primeiro que ele já torcia o nariz. Tipo, o que você está fazendo aqui? Devia estar lavando louça. Tinha muito esse preconceito. Nossa, já chegou a ouvir isso? Sim, já. Na cara dura? Na cara dura. E aí você fala, vou te multar. Tá atrasando o meu lado, só tá aqui para atrapalhar, que... Esse tipo de comentário. Só que com o passar dos anos, assim, apesar de sermos um número mínimo, assim, são poucas mulheres. Se você rodar pela cidade, você vai ver 30 homens e 3 mulheres, mais ou menos. Como agentes de trânsito. Mas, assim, nós conseguimos mostrar que nós somos tão capazes quanto... nós temos o nosso jeito feminino, que assim, você aborda, você coloca um pouco mais de sutileza, mas não deixa de demonstrar autoridade. Sim. Então, isso, graças a Deus, está mudando. Hoje em dia, ainda existe... Porém, é bem menor o desrespeito. Que bom, fico feliz, né? Tem um caminho ainda para ser trilhado, né? Mas se a gente comparar com o passado, né? Claro, já ganhamos bastante. E não dá vontade de dar uma multa nessas horas, não? Assim, de você falar, ai, quer saber, me desrespeitou, vou multar aqui. Não pode, né? Vai dar uma vontade? Não. Assim, o dia a dia, ele vai te calejando. Então, no começo, lógico, você fala, revoltado, ai, que não sei o quê. Mas você vai aprendendo que, assim... Eu olho para essa pessoa com, assim, uma pessoa, com um sentimento de dó.
de dó, digamos assim. Porque ele tá fazendo mal para ele mesmo sendo assim. Entendeu? Eu vou continuar aqui desempenhando o meu papel, independente de ser xingada ou não. Eu vou continuar fazendo o meu papel com honestidade. Eu vou fazer o que realmente eu tenho que fazer, independente do tratamento que a pessoa me deu ou não. Se ela fez alguma coisa que ela tenha que ser autuada, eu vou fazer a autuação. Se ela não fez, não cometeu nenhuma infração e me xingou, eu não vou fazer a autuação porque ela me xingou. Porque isso não faz parte do meu profissionalismo, entendeu? E a energia ruim já tá com a pessoa, né? Exatamente. Manda a luz pra ela, né? Exatamente. Fala assim, um farol alto pra você, aí brilhar no seu caminho, né? Exatamente. Agora, Lúcia, tem esse lado, enfim, das pessoas que não têm a educação, né? Assim, pra respeitar o agente. Mas teve alguma curiosidade, por exemplo, já recebeu alguma cantada no trânsito? Teve algum motorista que paquerou, por exemplo, um pedestre ou não? Assim, as brincadeirinhas acontecem. Ah. Assim, uma porque, assim, são poucas mulheres que têm, então, às vezes, quando eles se deparam com uma mulher, eles, assim, eles ficam surpresos e, assim, às vezes fazem uma gracinha. Me multa, por favor. Tome a placa. A cantada fajuta, né? Entendeu? Esse tipo de brincadeirinha. Uhum. Esse tipo de Tem brincadeira esse lado. tem, Aí assim. tem que levar numa boa, né? Exatamente, exatamente. Numa ocorrência, Lúcia, já socorreu muitos acidentes aqui em São Paulo? Sim, acontece bastante. Eu trabalho aqui nessa região da Paulista. Ah, legal. Então, assim, a gente costuma se deparar com muitas ocorrências de acidente, fim de balada, porque eu sou do primeiro turno, eu entro às 5 da manhã. Uau! Então, eu pego essa transição, 5, 6, 7 horas da manhã, tá terminando a balada e a pessoa tá Principalmente, voltando. assim, de sexta para sábado para domingo, são, assim, madrugadas, digamos, mais críticas. Isso, exatamente. Então, a gente pega bastante acidente, infelizmente, uns casos, assim, que muito triste, assim, Imagino. que tinha tudo para ser evitado. Uma simples atitude da pessoa pedir um Uber, um carro de aplicativo, ou pedir uma carona para alguém que não tenha ingerido, teria evitado tais acidentes. E quando o carro quebra, por exemplo, né? Às vezes um carro teve alguma falha, né? Enfim, ficou quebrado. Aí a gente vê que chega lá o agente da CT, né? Pra dar uma assistência ali na hora. Aí já aconteceu de você, por exemplo, pô, um agente, mas é mulher, mas ela vai saber trocar um pneu? Ou então, não sei, guinchar o carro? Você já fez isso, Isso Lúcia? acontece diariamente. É mesmo? Porque assim, a central nos chama no rádio e passa uma ocorrência. Olha, tem um carro quebrado na Rua da Consolação. O agente que está mais próximo, ele consegue visualizar no mapa e passa aquela ocorrência para você, você vai até lá. Mas é assim, inúmeras vezes, quase que diariamente acontece. Eu encosto lá a viatura, aí a pessoa já fala assim, ô cara, que bom que você chegou. Quando eu abro a porta, ele vê que era uma mulher, aí já faz aquela... Surpresa. Ai, desculpa. Não tem problema. Aí, vou fazendo o procedimento, perguntando o que aconteceu, para ver como que vai resolver. A pessoa fica com aquele olhar desconfiado, mas você vai me ajudar? Você vai chamar alguém? Não, eu tô aqui para fazer isso. E aí, quando você começa a desenrolar e ajudar, ele vê que você conseguiu resolver. Que tá dando certo. Nossa, muito obrigado. É assim, muda a fisionomia. Tipo, ela conseguiu mesmo. Pois é, então. Entendeu? Então, isso acontece bastante. Isso quando é um motorista homem, por exemplo. Agora, no caso de uma motorista mulher, assim, a mulher até quando vê que é uma agente, ela já fica com mais empatia, assim, às vezes fala, pô, é uma mulher que vai me ajudar. Ou às vezes fala, ai, não, preferia um homem. Não. Acontece essa empatia. A mulher, ela fica feliz quando é outra mulher que aparece pra mulher entende mulher aí, ó. Exatamente. Então, acontece muito essas situações mesmo. Ah, que legal, uma agente de trânsito. Nossa, a gente quase não vê agente de trânsito. Aí a gente acaba conversando. Tem casos que a mulher até acaba se desabafando. Nossa, você vê, olha, o meu carro quebrou, eu tô com esse tipo de problema, e acaba contando coisas que não tem nada a ver com aquilo ali, mas a gente acaba ouvindo. E faz parte do acolhimento, né? Exatamente. Ai, que legal, né? Fica até uma troca praticamente. Eu não sei se até, às vezes, é um acidente ou quando quebra o carro com a mulher, se é uma forma quando vem uma agente mulher de trânsito, acalmar
Até acalma mais nessa hora, porque às vezes, dependendo do homem, você fica mais tensa ainda, né? Exatamente, mas isso acontece mesmo, porque assim, o homem, ele tem, assim, o que às vezes ele diferencia muito? Ele tem a força física, que às vezes, por mais que a mulher entenda tudo, tem coisas que, assim, é questão de... Manuseio, assim, e força. Exatamente. Eu vou levantar um pneu de um caminhão, eu não vou conseguir. Sim. Agora, um homem, dependendo do porte físico dele, ele vai conseguir fazer sozinho e por aí vai. Mas a mulher, ela tem esse lado de acolhedora, mesmo que ela tá te repreendendo, te chamando atenção, mas ela consegue fazer com uma forma sutil. Ela tem a preocupação de falar, mas não te constranger. Entendi. Coisa que a figura masculina, eles não têm essa preocupação. Já vai direto ali no automático para resolver o problema. Exatamente. E às vezes você tá lidando com uma pessoa que tá com um ente querido numa situação muito crítica no hospital, ou às vezes ele brigou com o marido, ou às vezes tá com um problema com o filho em casa, com vários... Você não sabe a situação que a pessoa tá passando, Exatamente. Né? Então, dependendo do tom que você aborda a pessoa, isso já assusta, né? Assusta. Ou pode acolher, no caso, né? Exatamente. Quando ela até já vai te dar uma receita de bolo, por exemplo. Você já falou, ela já muda até o assunto da história, né? Exatamente. Ô, Lúcia, quem que dirige melhor, hein? No seu dia a dia observando? É o homem ou a mulher? Ou não existe essa história? Olha, assim, pra mim, não existe essa história. Boa. O que eu posso falar pra você é assim... As mulheres, no geral, elas são mais cuidadosas. Então, depende muito do ponto de vista. Porque tem gente que acha que porque a mulher, ela vai com uma velocidade um pouquinho mais reduzida. Mas por que isso? Porque ela tá com o cuidado. Cautela. Cautela, exatamente, essa é a palavra. Ela é mais cautelosa. O homem... Ele gosta de acelerar, de cortar, de ir rápido. Mostrar que é o bom, né? Isso não é dirigir bem, muito pelo contrário. Só que as pessoas, elas têm uma visão assim meio distorcida da situação. Porque a mulher demora um pouquinho mais para engatar a primeira e sair. Nossa, aí, tá vendo? Tinha que ser mulher. E essa frase aí é de lei, né? E assim, a verdade não é bem essa, né? E tem todos os casos, né? Assim como também tem muito motorista homem que dirige bem, né? E tem algumas mulheres também que eu já vi bem estressadas no trânsito, viu? Claro. São os dois lados, exatamente. Agora, aqui em São Paulo, o que acontece mais de ocorrência, assim, que você já viu no seu dia a dia? É o famoso vilão celular ao volante? O celular, sem sombra de dúvidas. É mesmo? É o primeiro lugar. Eu trabalho muito aqui na região da Paulista. Hoje em dia, durante a semana, o meu transporte de locomoção no trabalho é a bicicleta. Eu sou ciclista. Que legal. Já trabalha exercício para o corpo ainda, né? Então, exatamente. Boa. Então, o ciclista, ele tem mais proximidade. Tanto com o condutor do veículo, quanto com o pedestre, quanto com o ciclista. Então, quando assim, o meu dia a dia, quando eu estou fazendo uma rotina de fiscalização para ver se a sinalização está visível, se tem alguma árvore encobrindo algum foco semafórico, ou mesmo vendo o trânsito da pista mesmo, eu olho para um lado, o semáforo parou, absurdamente. Você vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo no celular. Com o celular. O semáforo abre, o trânsito não flui. Por quê? Porque a pessoa está com o olho baixado no celular. Isso eu já reparei várias vezes, assim. Às vezes você tá lá, o semáforo abriu, aí o carro da frente não andou, você dá aquela buzinadinha só pra dar uma avisada, aí a pessoa faz, levanta assim, você vê o pescocinho da pessoa levantando, né? Exatamente. Então tá aí. Infelizmente, assim, o maior vilão de todos... Hoje em dia é o celular. Vamos reforçar essa mensagem, né, Lúcia? Porque parou no semáforo, então não é para ficar mexendo no celular, né? Enquanto você está conduzindo qualquer veículo, o celular tem que estar guardado dentro da bolsa, de preferência, no porta-luva, para você não correr o risco de ouvir aquele toquezinho, entrou uma mensagem, dá vontade de olhar. Então, o quanto ele ficar mais longe das suas mãos,
melhor enquanto você está dirigindo. Quando você parar, você vai lá, você vê suas notificações, você vê as ligações, porque às vezes por causa de um segundo, que é uma baixada de olho que você dá, um carro freia bruscamente na sua frente, você não tem tempo de frear, ou uma criança que entra, ou um animal. Isso. Então, as pessoas não dão muito... as pessoas não dão valor para isso. Você falou de animal, ô, Lúcia. Não sei se você concorda comigo. Você está na rua, você está vendo mais coisa, né? Mas um cachorro sempre atravessa na faixa de pedestre, né? Por que a gente não atravessa na faixa de pedestre? Exatamente. O que eu já vi. Então, olha, o trânsito é uma coisa assim... Doida. Muito doida. Você vê... O ciclista, ele sempre tá, assim, pedindo para ser olhado. Ai, porque o carro não me respeitou. Ele acaba... Tá vendo, CT? Olha lá, era a minha preferência, ele não respeitou. Aí eu ando 2 quadras para frente, o semáforo para o ciclista está fechado, tem um monte de senhorzinho, velhinha, criança, todo mundo atravessando. Ele vai lá, ele corta todo mundo, falta arrancar um pedaço do braço da Entra pessoa. na calçada também, né? Na calçada. Eu falo assim, gente, você acabou de reclamar que uma pessoa não te respeitou e você fez pior ali na frente. Então, quer dizer, as pessoas não têm empatia, elas não se colocam no lugar do outro. E pedestre também é difícil de controlar, né? Também. Ele não espera a vez dele atravessar, é aquela agonia, aquele desespero. Eu não sei o que acontece. Agora, tem alguma coisa no trânsito que você fala assim, não, aqui em São Paulo... Pelo menos nessa parte o trânsito funciona? Ou não tem? Alguma coisa assim do paulistano, do jeito de dirigir do paulistano? Ou isso daí não existe? Olha, é até triste de se falar isso, Lá né? vem. Mas assim, eu tenho que ficar puxando, lembrando, porque se existe, não é uma coisa que é muito presente. Sim, é verdade, Não, né? infelizmente, não é muito presente, porque... É difícil, eu não estou conseguindo puxar na memória, assim, um local que... todo mundo que você tem fale, minha culpa, né? Que você fale assim, nossa, aqui, olha só que organização... Pessoal, quando vai fazer a conversão assim, para pro pedestre atravessar, tal, nada, eu vou né? te citar um A não ser que tenha um exemplo. carrinho da CT ali parado. Eu vou te citar um exemplo que, assim, aonde deveria acontecer isso... E infelizmente não acontece. Onde? Para você ver que, assim, a gente vê da onde que, assim... começam os problemas também. Nós fazemos muita operação escola. Então, operação escola, o que é? Você vai até uma certa escola da região, onde geralmente, no horário de entrada ou saída de alunos, causa, assim, um congestionamento fora do normal que possa atrapalhar o fluxo veicular ou a segurança. Tá. Então... o horário da escola, vamos supor, a entrada às 7 horas. Então, 6h30 eu estou lá, verifico, está tudo em ordem, semáforo funcionando, tudo bonitinho, me posiciono num local que a grande maioria possa me ver, assim, de longe. Nós já temos uma roupa que chama atenção, é o amarelo, né? Então, a gente procura se posicionar, assim, num local que a pessoa nos veja. Porque já para causar... tem um agente de trânsito ali, deixa eu fazer tudo certinho. Isso. E na porta da escola, onde você deveria ver o maior respeito, porque o familiar ou o funcionário que está levando aquela criança para a escola, ele automaticamente deveria cumprir todas as regras certinhas, porque ele é o exemplo do pequenininho que está ali do lado dele. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, o pai ou o funcionário, ou quem está levando a criança, sai em cima da hora. Aí ele não tem paciência de entrar na fila do embarque e desembarque. Aí ele vai lá, ele para na esquina, em cima da faixa do pedestre. Ele desembarca o filho dele na fila dupla, colocando a criança num risco tremendo. Porque vem uma moto ali pelo meio-fio e pega a criança, e aí o que acontece? Pois é. E quando você vai orientar essa pessoa ela é grosseira com você, ela não aceita, ela acha que porque ela está com pressa, ela tem o direito de fazer aquilo. Então, esse é um exemplo
de que... Difícil, né, de lidar no dia a dia, né? Exatamente. E aí você pensa, escola ainda, né? Tem a criança ali do lado pra você dar o exemplo, educar, e não, a criança vai achar que aquilo é o certo que o pai tá fazendo ainda, Então, né? a criança, ela cresce com aquilo, porque a criança, ela imita os adultos. Verdade. Se ela tá desde o prezinho lá, maternal, vendo o pai fazendo tudo aquilo, ele desembarca rapidinho na fila dupla, ele para ali na esquina, tem Não problema tem que tá na problema. faixa de pedestre, eu não vou me preocupar com quem precisa atravessar ali, não. A pessoa vai costurando no meio dos carros. Então, a criança acha que aquilo lá é o certo, é normal. Eu vi isso a vida inteira. Cresci fazendo isso, e aí, quando ele se torna adulto, ele vai fazer a mesma coisa. É um puxão de orelha nos pais, né, nessa hora. Exatamente. Agora, vamos falar da roupa aí da CT, já que você falou que o amarelinho cheguei, né? Ou seja, Sim. para mostrar na rua, embaixo de chuva, de sol, se o tempo tá meio nublado aqui em São Paulo, você já viu o CT, né? Sim. Tem uma câmera aqui, né, nessa parte aqui em Isso, cima. a body cam. Isso, a body cam. Então, no caso, por exemplo, esse pai aí que foi grosseiro, né? Enfim, a body cam aí tá filmando Sim. sempre que você tá no trabalho, na rua, atuando, né? Ou seja, como autoridade, ela tá pegando tudo, independente se deu um problema ou não. Exato. Mas aí, se der um problema com uma pessoa, respeitou você, ou então uma briga lá que o motociclista com o motorista do carro se envolveram, enfim, estão discutindo, ela vai captando tudo e é como se fosse uma prestação de contas? Exatamente, ela vai estar captando tudo. Em caso alguém precise dessas imagens, elas têm que solicitar via judicial. Não é tá. assim, aconteceu aquilo ali, eu preciso... Lúcia, eu preciso dessas imagens. Me Não, passa não pelo WhatsApp. Não né? é dessa forma que funciona. Não é dessa forma que funciona. Certo, então se precisar entrar com algum processo, alguma coisa, pode solicitar, mas tudo por meio da justiça, né? Exatamente. E essa outra parte aqui é tipo um alô, câmbio central? Isso aqui é o nosso Como que é? rádio, isso aqui é o PTT, onde eu aperto aqui e eu falo direto com a central de comunicação, que Legal. fica ali na Bela Sintra, onde tem todas as câmeras que você está vendo a cidade toda, a área que nós trabalhamos. Então, vamos supor, eu estou precisando do apoio de um guincho, porque tem um carro quebrado que eu não consegui remover porque eu estou de bicicleta. Ou então porque eu estou com uma picape que não tem o suporte. Então, é através disso aqui que eu vou acionar a central. Você está no QAP, falo o prefixo da minha viatura, eu estou precisando do apoio de um guincho para remoção de um veículo assim, que está em tal lugar. Aí eu vou explicar se o lugar é aclive, se é declive, Tem tudo que dar isso. todos os detalhes, e além né? disso aqui, nós temos o smartphone também, que esse smartphone... Ele não a gente não usa ele só para fazer multa, como a grande maioria acha. Então a caneta ali do lado azul, caneta azul não é para multar mais Não, hoje. Hoje é tudo eletrônico. Não, essa caneta eu uso esporadicamente para fazer um croquis em um local O que é um croquis? Um croquis é um desenho. Ai, porque eu lembrei de croquete, me deu uma fome, menina. É um desenho, por exemplo, tem um cruzamento que a faixa de pedestre está apagada, precisa de repintura. Eu faço o desenhozinho daquele local, faço o que precisa fazer e mando para o departamento. Tá. Aí o departamento vai mandar para a pessoa especialista, porque o meu é só um esboçozinho, é alguma coisa que eu quero mostrar. Aí o especialista vai fazer e vai providenciar com os órgãos competentes para regularizar aquele local. Então, Entendi. a caneta seria mais para isso. Mas no smartphone... É isso, vamos falar agora do smartphone. Então, nós temos um programa, que esse programa é uma comunicação direta com a nossa central. Todo o meu dia a dia, tudo que eu faço desde a hora que eu passo o meu cartão lá para começar a trabalhar, eu registro aqui no meu smartphone. Então, eu coloco lá o meu registro, o meu nome, o que eu vou fazer. A princípio, eu vou fazer a vistoria da minha viatura. Eu coloco aqui no smartphone. Estou fazendo a vistoria do meu... Tudo um diário, né? Tintim por tintim. Vou sair com a viatura tal. Olha, eu saí, eu encontrei um buraco que pode causar um acidente. Eu coloco aqui no smartphone, eu tiro foto também. Nós temos um canal do Telegram. Nós mandamos as imagens para a central pega essas imagens e manda para os órgãos competentes. Se ela precisa acionar a Sabesp, a Eletropaulo, a Telefônica... Puxa, é tudo interligado, então, né? Tudo Olha interligado. só, que curioso. Então, nós saímos para fazer
esse leque é nossa responsabilidade, todo esse leque de coisas que a gente encontra aí pelo caminho. Pelo caminho, né? Que é um Sim. caos, né? O caminho. Agora eu vou te falar, buraco, menina do céu. Nossa, não sei se é essa chuva que atrapalha, né? Como choveu bastante esse ano. Mas é cada buraquinho que ali, quando você passa em um, você só lembra do IPVA nessas horas. Exatamente. Né? O eixo. Já aconteceu do carro da CT, da própria CT, às vezes quebrar no meio da rua com você ou não, Lúcia? Comigo nunca aconteceu. Não. Assim, o máximo que aconteceu foi furar um pneu. Uhum. O máximo, mas isso aí é coisa básica que acontece com qualquer carro. Mas quebrar não, porque assim, como nós temos o turno da manhã, entre 4 turnos. Todo turno tem que fazer uma vistoria antes de sair com o carro. Tá. Então, geralmente, se eu sair com o carro hoje de manhã, eu percebi que ele está fazendo algum barulho estranho, ou, assim, tem alguma coisa, eu já aviso para um departamento responsável, ele vai dar uma verificada, se ele constatar mesmo, ele já manda para a oficina. Entendi. Porque assim, nós estamos com o carro na CT para resolver os problemas. A gente não pode ser mais um carro atrapalhando, né? Pois, não, porque então já nós temos essa aconteceu uma preocupação. Pode acontecer, claro, mas a gente faz o máximo para que não aconteça. Não, porque uma vez já aconteceu assim, aí eu lembro que eu vi o agente e falou, quebrou o carro, não teve como. Eu, o carro da CT, meu Deus, né? Mas acontece, né? É um sim, veículo sim. que, né, tá nós sujeito, né? Nós tomamos todas as precauções para que não aconteça, mas não estamos isentos, com certeza. Agora, uma dúvida, né? Cone eu acho engraçado, né, da CET, porque antes eram uns pititicos, agora são uns cones robustos, assim, gigante, mas às vezes acontece de esquecer cone no meio do caminho ou não, tem que fazer uma contagem, porque é tanto cone que a gente vê. Então, nós temos... Ou o pessoal rouba nós aí, temos um dá umas controle. furtadas de cone Não, também? Não, isso aí é fato. Meu Deus, vai fazer o que com cone em casa? Isso aí é Colocar fato, a televisão levam. em cima? Então, mas é assim, nós temos um protocolo, cada viatura, antes de sair da base, ela tem que estar com um determinado número de material. Então, tem um número X de cone pequeno, tem um número X de tambores, que são os super cones que nós falamos. Ah, então é tambor que chama, né? Isso. O cone robusto. Super cone, né, Super no caso. cone. Aí, geralmente tem uma corrente, caso a gente precise Rebocar algum rebocar carro? algum carro, assim, em distâncias curtas, só para tirar do meio e encostar num lugar que não vai causar nenhum perigo, nenhum risco. Tá. E quando você usa, por exemplo, você vai canalizar um buraco, então você deixou lá 2 coninhos, você anota numa ficha. Tá. Aí os próximos turnos, eles vão monitorando aquilo ali. Quando o órgão responsável for lá e solucionar aquele problema, a primeira viatura que passar recolhe aquele os material. cones, né? Às vezes acontece que você chega Cadê lá, o cone? alguém né? levou embora. Mas geralmente a gente consegue resgatar e voltar com esse material para base. Ai, meu Deus, não, era só o que faltava, né? O cone, gente. Não, eu vou te Sim. contar. Mas, ô Lúcia, me conta assim, no seu dia a dia, né? Você comentou que você anda de bike, então, Sim. né? Aqui por São Paulo. Sim. Como é que é? Então, você chegou ali na base da CT, ali você coloca seu uniforme? Isso. Certo. E aí, de lá, você sai com a bicicleta com mais algum agente ou só você sozinha? Bicicleta, pelo protocolo, nós temos que sair em dupla, que é mais seguro, tá. né? É mais seguro. Pode ser 2 mulheres, você e um homem, como é que é? Pode ser 2 mulheres. Geralmente, a minha dupla, hoje em dia, que eu trabalho, é um homem. Porque, assim, nós temos um número bem reduzido de ciclistas. Tá. Porque, assim, demanda treinamento, horário e também a disposição do agente de querer Sim. ser o ciclista. Não é imposto, ele tem que se candidatar. Ah, entendi. Então, não E é... aí você gosta da bicicleta, Eu falou, já vou aproveitar e gosto. conscientizar com um exercício. Exatamente. Ai, que legal. Exatamente. Então, aí eu chego na base, eu coloco meu uniforme, eu faço a vistoria na bicicleta, eu pego os equipamentos, e aí eu saio. Geralmente tem por semana, nossa escala é semanal, quando está tudo em ordem, quando não acontece assim, nenhuma greve. Uma interdição por algo. Uma interdição, ou tem algum evento grande. No dia a dia corriqueiro, você é escalado para fazer um serviço em determinada área. Então, hoje você vai ficar monitorando Consolação
e Paulista. Tá. Então eu fico percorrendo a primeira saída da base, nós já damos uma volta geral olhando tudo, que assim o agente de trânsito ele desenvolve uma visão global. É mesmo, né? É. Tá com o olho em tudo ali. Eu tô olhando aqui para você, mas eu tô vendo o que ela tá fazendo, eu tô vendo o que tá passando aqui, eu tô vendo a imagem ali. Gente Isso aí do é céu. automático, assim, é involuntário. Também são tantas infrações por segundo que acontece que tem que ter Então mesmo. você sai a princípio olhando, assim, se tem alguma coisa que possa causar risco, se tem algum veículo quebrado, se tem alguma coisa que está impedindo A via ali a que está via, interditado, né? Exatamente. O fluxo. Se tiver, você já toma providência de remover o mais rápido possível. Tá. E aí, não tendo nada, você vai fazer a fiscalização. No meu caso, assim, quando eu tô com a bicicleta, eu presto bastante atenção nas ciclovias e ciclofaixas, porque os carros, eles gostam de parar na ciclofaixa para tomar café, para fazer entrega. Aí o ciclista sobe. Por exemplo, vou citar o exemplo da Rua da Consolação. Rua da Consolação tem um fluxo bem intenso, praticamente o dia todo, o tempo todo. É uma via estreita, tem o corredor de ônibus, aí tem mais as pistas dos veículos e tem ali a ciclofaixa. E é uma importante via de ligação para quem não conhece São Paulo, né? Da Sim. região da Paulista. Sim. Até, por exemplo, região da Zona Leste, ali que você vai descer para o Minhocão, para pegar também a ligação leste-oeste, né? A 23. Exatamente. E hoje em dia, não é novidade para ninguém, o número de ciclistas ele só aumenta a cada dia que passa. Você começa a ver mais ciclistas transitando, fazendo seu deslocamento de trabalho, serviço, ou academia. Sim. Hoje em dia cresceu bastante. muito, né? Ainda mais com a ciclovia, ciclofaixas, né? Aqui em São Paulo, né? Exatamente. O número de ciclistas aumentou. Então, e a pra gente trabalho. costuma dar, como a bicicleta te facilita estacionar em qualquer lugar que você não atrapalhe também. Quando você está com uma viatura 4 rodas, é mais difícil, porque você é um órgão fiscalizador, mas você tem a preocupação de parar. Dar o exemplo, né, Exatamente. também. Então, eu não vou parar ali na fila dupla porque tem um cidadão ali travando tudo, eu vou travar mais uma faixa para chamar a atenção dele. A gente tem essa preocupação também. Sim. Então, com a bicicleta, eu tenho essa facilidade. Então, eu vou fiscalizar, vou dar o ênfase na ciclofaixa, aí eu paro. Eu se for necessário, eu preencho o auto da infração, eu procuro. Eu dou uma olhada, o condutor tá por perto, eu peço para ele retirar. Eu explico para ele, eu mostro, eu procuro sempre mostrar. Ó, tá vendo aquele ciclista? Você tá bloqueando a passagem dele aqui. O que vai acontecer? Ele vai ter que se colocar no meio dos veículos. E se acontece um acidente? Aí alguns ainda ficam assim, não, é porque eu tô trabalhando. Tá, eu entendo que o senhor tá trabalhando. Ou tem aquela desculpinha de 5 minutinhos, é rapidinho, né? Essa aí já virou... clássica. Já virou clássica, exatamente. Mas assim, a gente tenta sempre mostrar o que ele tá causando no outro. Entendeu? O que pode ser ocasionado por uma atitude impensada. Entendi. Entendeu? Agora, eu tenho vontade de subir a voz, Lúcia, porque, olha, ela fala com tanta calma que, olha, se eu estivesse cometendo uma infração e a Lúcia chegasse desse jeito pra mim, eu já ia chorar, eu acho, né? Mas tem que falar firme, assim, a hora de falar, não, pera lá, né? Sim, não, a gente... Agora não dá pra vir com calma. A gente tem que falar firme, porém, você tem que ter a sabedoria de como falar. Porque, dependendo com quem você vai falar, a pessoa já está alterada. Se você levantar a voz, você não vai solucionar o problema, você vai criar um outro problema, né? Então, você tem que saber dominar, colocar a sua autoridade, falar com firmeza, porém, você não precisa sair da sua linha ali, né, que você tá. Exatamente, porque não é porque você vai falar assim mais baixo, mas que não, primeiro você mostra
o porquê que aquilo está acontecendo, sem dar a lição de moral, porque esse não é o intuito, Sim. porque assim, todo mundo que está atrás de um volante, ele é habilitado, ele sabe das regras, ele sabe o que pode e o que não pode. Então, você não precisa dar a lição de moral na pessoa, mas às vezes, com jeitinho, é necessário você mostrar o que ele está fazendo de errado, que pode causar também, né? Exatamente. E na bicicleta, quando você sai, tem ali alguma, não sei, alguma maleta ou algum equipamento ali que vocês têm, por exemplo, para consertar algo ou ajudar em caso de ocorrência? Então, na bicicleta, ela tem um baú atrás, um baú como se fosse esse baú de moto mesmo, sabe? Então, naquele baú, geralmente, assim, os apetrechos que a gente sai pra rua. Uma prancheta, caso precise fazer um desenho, anotar alguma coisa assim. Não, essa do desenho especial. eu achei incrível. Se eu fosse a gente, eu não ia nem conseguir desenhar uma faixa de pedestre. A faixa ia ficar lá sem pintura durante um bom tempo, porque ninguém ia atender meu desenho. Assim, eu não vou te falar que eu sei desenhar. Às vezes, sabe aquele desenho que a gente faz quando é criança, a casinha com solzinho e Sim. É aquele desenho. Jeito. Então, mas uma faixa de pedestre, um monte de o importante retângulo. é você conseguir passar o que você tá precisando. Que legal. Ó, eu preciso de uma faz uns risquinhos assim, ó, e escreve lá, faixa de pedestre sem pintura. Entendi. Que quando chegar lá na pessoa que é estudada para isso, que sabe realmente fazer, eu tô captando a mensagem que ela me passou, aí ele vai lá e faz no profissional. Ai, meu Deus, não, essas dos desenhos são fantásticos, gostei. Então é isso. Então, no baú eu levo uma garrafa de água, porque a gente pedala. Precisa, Imagina, né? depois que você subiu uma Rebouças, Nossa! você chega lá com a língua... O pessoal chama até de Hellbolsas, né? Assim, é um inferno, porque imagina pra você subir, haja batata da perna, né? Exatamente. E aí, eu tenho uma bombinha de bicicleta que eu empresto para várias pessoas, eu tenho ferramentas, mas coisas básicas, que eu também não tenho como levar muita coisa, porque senão a bicicleta vai ficar muito pesada e eu não vou conseguir. É verdade. Eu não vou conseguir ficar lá as minhas 6 horas pedalando para lá e para cá, né? Sim, é verdade. Agora, você prefere, você trabalhar em grandes avenidas, assim, bem movimentadas, como é aqui na região da Paulista, seu dia a dia, ou você preferia, assim, não sei, um bairro mais residencial, algum lugar mais calmo? Assim, eu sempre trabalhei, todos esses anos eu trabalhei em lugares movimentados, exceto logo bem no comecinho, que eu trabalhei um período, foram alguns poucos meses ali dentro do Parque do Ibirapuera, que eu fazia a fiscalização dos cartões de Zona Azul. Ah, sim, do estacionamento, Exatamente, mas foram poucos meses, logo eu já fui para a rua, Tá. e sempre ruas de grande fluxo, de grande movimentação, então é uma coisa que eu acostumei, eu não sei como que é trabalhar em um local que seja mais calmo, mais tranquilo. Gosta do porque eu fervo, nunca fui. precisa da adrenalina, né, Lúcia? Eu gosto da adrenalina. disso. Eu gosto de me sentir útil. Eu gosto de assim, me colocar numa situação em que eu ajudei alguém, ou que seja chegar mais rápido no lugar, ou que fez um caminho melhor, ou que estava com problema com o carro e eu tive que parar um carro do lado e falar, você tem um cabo de transmissão aí, vamos ajudar essa pessoa? A pessoa vem com a maior boa vontade, ajuda e cada um vai para o seu lado. Ou seja, agente de trânsito não tem rotina. Não tem. Pra quem quer ser agente de trânsito, tem que Não. gostar, assim, de cada dia uma coisa nova, diferente, Exatamente. né? Pode O falar. agente de trânsito é assim, você só sai da base para a rua com uma certeza. A certeza que o seu foco é a segurança. Segurança. Você está preocupado com a segurança de quem está nas ruas. É verdade. O restante é assim, é só Deus que vai... Que vai iluminar, que vai seguir, Exatamente. né? Agora, de tudo que você contou, Lúcia, tem algo que você fala assim, ai, não, isso é o que eu não gosto de fazer. Ai, não gosto de rebocar carro. Ai, não gosto de trocar pneu de caminhão. Ai, não... Assim, você tem que fazer, mas se você pudesse falar, ai, eu queria evitar. Tem algo que você fala, ai, não... Olha, deixa eu ver. Ou algo que Assim, goste também, o que você mais gosta, assim, de fazer. Eu gosto da minha rotina em geral. Eu Tudo. gosto da minha rotina em geral, de verdade. Eu não gosto, assim, de certos... Porque, assim, dependendo das escalas, você é obrigada a ficar num cruzamento ali, assim, para auxiliar em alguma coisa, mas que na verdade não aparece. Vamos supor, você está num cruzamento que o semáforo está funcionando direitinho, não tem nenhum problema assim de grande número de
pedestres ficam com dificuldade de atravessar, que não tem assim um problema para você tentar resolver. Você fica ali meio assim, esperando o tempo passar. Exatamente, então esperando o tempo passar. Que ocorrência que vai acontecer, né? Se vai ter algo. Eu Alagamento. gosto da dinâmica. Alagamento em São Paulo, né? São Paulo aqui, quando alaga, quando chove, gente, é um caos. Já trabalhou muito em alagamento? Uma coisa que você falou assim, que é assim, eu não vou falar para você que eu gosto. Quando chove, acontece o alagamento e acontece o problema semafórico. Sim. Você tá ali, embaixo daquela chuva torrencial. Com a capinha amarela. Você coloca a capa amarela, mas a capa não dá conta, porque dependendo da quantidade do temporal, vai entrando água, você vai ficando molhado, e aí você fica, você tem que redobrar a atenção, porque com o piso molhado... É verdade. O condutor, a grande maioria... Ele não quer saber se ali não está funcionando, ele vem numa velocidade, ele acha que é assim, o semáforo quebrou, vamos engatar a marcha e acelerar. E não é assim. Tem não que deixa ser o outro passar. Tem que ser ao primeiro. contrário, tá quebrado. Vamos diminuir todo mundo, ver se tem a possibilidade de passar e passar com segurança. Eles fazem ao contrário. Então, quando você está lidando nessa situação de chuva, semáforo quebrado, que você tem que apitar, parar o carro, você tem que ter cautela redobrada, porque o tempo de frenagem muda. Dependendo do que vem na frente, você tem que deixar aquele passar para tentar frear o de trás. Só que dependendo da velocidade, sabe, você tem que ir fazendo primeiros gestos, aí a pessoa finge que não está te vendo, começa a acelerar. Então, sabe, é uma e aquela coisa, situação isso não tensa. vai acontecer comigo, sabe? É esse negócio de capotar às vezes, ou de provocar um acidente. Eu sou piloto de chuva, né? Exatamente. Autoconfiança demais, né? Exatamente. Carro boiando assim no alagamento, já teve que auxiliar ou não? Olha, eu particularmente, eu não peguei nenhuma situação, nenhuma assim, porque assim, eu acho que é por eu trabalhar no primeiro período e as chuvas acontecem mais na parte da tarde. Geralmente os alagamentos, elas se dão do meio-dia para frente, né? É difícil ter alagamento de manhã. Mas assim, as pessoas que trabalham comigo já tiveram que entrar dentro do túnel do Anhangabaú com a água por aqui. Uau! Para resgatar pessoas. Sim. Entendeu? Que o carro ficou preso, Exatamente. né? É uma situação bem delicada, né? Bem delicada, é perigosa. Sim. Tem alguma via aqui em São Paulo que você fala, essa via aqui eu morro de medo? Eu vou confessar a minha, a Marginal Tietê. Quando eu entro na Tietê, eu vou rezando até o final dela. As marginais, elas causam um pouco mais de temor nas pessoas, né? Pela velocidade, né? Assim... Caminhão também, muito caminhão, né? Bastante. Aí as mudanças, as saídas ali que você tem que pegar, né? Você tem que ter uma atenção um pouco maior, né? Mesmo porque nas marginais, a velocidade permitida é bem maior do que nas outras, né? Então... Você lida com esse negócio de, tipo assim, eu não posso ir muito devagar porque eu vou atrapalhar o outro que vem vindo na velocidade da via. Ao mesmo tempo, eu não posso perder a minha saída é ali. Então, tem toda essa preocupação. Verdade, né? É o que causa um pouquinho mais de tensão, digamos assim. Legal. Olha, gente, foi uma aula de trânsito. Dava pra gente conversar aqui, Lúcia, muitas vezes, viu? Mas eu quero que você volte outras vezes aqui pra gente conversar mais sobre essa rotina da CT. Sim, que com é certeza. incrível, parabéns, é de tirar o chapéu, porque afinal de contas, gente, trabalhar na rua ali debaixo de sol, de chuva, de vento, como você falou, encarando alagamentos, encarando aí as pessoas também, que a gente nunca sabe, né, o humor que vai encontrar do outro lado, tem que ter essa coragem também. Mas se eu encontrar a Lúcia, um dia se eu cometer uma infração sem querer, encontrar com a Lúcia, eu vou até falar, me multa com prazer, porque com essa doçura que ela trata, olha que maravilha. Não, brincadeira, eu ando certinha, viu? Sim. Não vou causar nenhuma infração, não, né? Com certeza. E só lembrando, hein, Lúcia, que a gente está agora no Maio Amarelo, né? Então, a campanha de prevenção, não só durante esse mês, mas o ano inteiro aqui em São Paulo, para a gente reduzir cada vez mais, né? Acidentes, mortes, principalmente no trânsito. Qual que é o recado que você dá para o motorista? Olha, o recado é uma coisa simples, é uma simples atitude.
Você ter cuidado com o próximo. Então, o ônibus, tenha cuidado com o veículo que é menor. O veículo menor, tenha cuidado com a bicicleta com o pedestre. E daí por diante. Vamos ter gentileza um com o outro. Não vai assim mudar muito, não vai te atrasar você dar passagem para uma pessoa. Você tem que ter o cuidado com o mais vulnerável. O mais vulnerável, ele deve ser protegido. Cada um fazendo isso, nós vamos evitar mortes, acidentes, amputamentos e uma série de desgostos aí que acontece por assim... Você não se colocar no lugar do outro, né? Não ter o cuidado. E desatenção, né? E desatenção, exatamente. Então, o Maio Amarelo tá aí só para reforçar, não é só em maio, como você bem disse. O Maio Amarelo tá aí no trânsito, escolha a vida, sempre. E falando na cor amarela, né? Se encontrar um amarelinho na rua, dá uma boa tarde, né? Um bom dia também. Exatamente, nós gostamos, ficamos super felizes quando alguém abre um sorriso. Bom dia, boa tarde. Não precisa passar e virar a cara ou fazer cara de mal ou xingar, porque... Como nós reforçamos e falamos bastante aqui, nós estamos na rua para ajudar. Aí, gente, porque quando a Lúcia chegou aqui, eu vou contar só essa curiosidade pra gente encerrar, todo mundo diz assim, não fui eu, não fiz nada. Tipo, o pessoal já fala assim, que ela já tá toda, né, de uniforme de CT, o pessoal já ficou assim, assustado, né? Não, calma, né, gente? Exato. Vamos lá cumprimentar, tá fazendo o trabalho dele também, né, o trabalho dela aí nas ruas. Com certeza. Então, não fica tão durinha falando, opa, vou ficar certinha aqui, aí depois que passou o agente, aprontar de novo. Não. Exatamente. Vamos respeitar o próximo. Falou tudo, viu, Lúcia? Exato. Tá aí, gente. Essa foi a Lúcia Helena Florencio, agente de trânsito da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo. Agradecer também a CT pela disponibilidade aqui, por deixar a Lúcia bater esse papo bacana com a gente, né? E aprender um pouquinho mais sobre as agentes de trânsito, que tá precisando demais na profissão, né? Bastante, tá. Então, bem ó, desfalcado o nosso número de funcionários. siga o mesmo exemplo da Lúcia, viu? Você que tá aí, às vezes fala, puxa vida, o que eu quero fazer? Quem sabe aí ser uma agente de trânsito, né? Trabalhar aí nas ruas de São Paulo, levando gentileza aqui pro nosso trânsito. Exato. Não vai fazer bem para você e bem pros outros, né? Exatamente. Obrigada, viu, Lúcia? Que venham muito mais anos de profissão aí pelas ruas de São Paulo como agente de trânsito. E se eu te encontrar, eu dou uma buzinadinha mais camarada, tá bom? Com certeza. Eu agradeço o espaço, agradeço a gentileza também. E a mensagem é essa, nós estamos aí para ajudar sempre. Muito bem. Beijo, viu, gente? Ó, podcast Mulher Entende Mulher fica por aqui. Semana que vem tem mais, hein?